A pessoa que você cuida está perdendo peso sem motivo aparente? Vamos direto ao ponto de hoje. Perda de peso sem explicação, porque ela é um dos sinais mais importantes de se ficar atento no cuidado domiciliar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que caracteriza esse alerta. Eu estou falando de perda de peso involuntária, ou seja, sem que a pessoa tenha mudado a dieta ou aumentado a atividade física de propósito. E existe um critério que a medicina usa: perder mais de 5% do peso corporal em 6 meses sem explicação. Esse número já é considerado significativo. Para você ter uma ideia, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos, isso equivale a perder 3,5 kg em 6 meses. Parece pouco, mas clinicamente acende um sinal amarelo. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Vamos lá, por que isso importa tanto? Porque o corpo, de forma geral, não emagrece à toa. Existe uma lista longa de causas possíveis e algumas são simples de resolver. Por exemplo, dificuldade de mastigar, problema odontológico no dente, depressão, um remédio novo que tirou o apetite ou até uma dificuldade de acesso à comida no dia a dia. Mas dentro dessa lista também estão causas mais sérias: disfunções de tireoide, diabetes descompensada, doenças inflamatórias, infecções crônicas e também muitas doenças oncológicas, que muitas vezes se manifestam justamente assim, de forma silenciosa, sem dor, sem um sintoma óbvio, só o peso caindo aos poucos. E é exatamente por isso que perda de peso sem explicação nunca deve ser tratada como coisa da idade ou motivo de alívio. Ela precisa ser investigada, com consulta médica, exames direcionados para entender a causa. Aproveitando esse assunto, eu quero falar rapidamente sobre um tema que anda de mãos dadas com isso: os exames preventivos. Um dos mais importantes e que muita gente ainda adia por vergonha, medo ou desinformação é a colonoscopia. A recomendação hoje para a população de risco padrão é começar o rastreamento entre 40 e 50 anos, dependendo do histórico de saúde familiar da pessoa, e repetir com o intervalo que o médico orientar. Esse exame existe justamente para encontrar lesões no intestino antes que elas deem sintoma, numa fase em que o tratamento é muito mais simples e as chances de cura são muito maiores. Muita gente só procura o médico quando já apareceu um sintoma, por exemplo, sangue, dor ou justamente aquela perda de peso sem explicação. E nesse momento, a doença, quando existe, já está mais avançada. Exame preventivo existe para evitar exatamente isso: chegar atrasado numa investigação que poderia ter começado antes, de forma tranquila, agendada e sem urgência. Então, o que eu quero que você leve daqui é a seguinte associação: perda de peso inexplicada é sinal de alerta que precisa de avaliação médica sem demora e sem naturalizar. E rastreamento preventivo, como a colonoscopia na faixa etária recomendada, é uma das ferramentas que existem justamente para tentar chegar a esse ponto, também chamado de prevenção primária. Na prática, o que eu recomendo para você é isso: encontrando o problema antes que ele se manifeste. Acompanhe o peso do seu familiar de forma simples, pesando periodicamente, observando como as roupas estão servindo. Se notar uma queda que não tem explicação clara, não espere, leve para o médico quanto antes. Se o seu familiar já está na faixa etária de rastreamento e ainda não fez os exames preventivos recomendados, essa é a hora de conversar com o médico sobre isso, antes que apareça algum sintoma. Não deixar passar é muitas vezes a diferença entre um tratamento simples e um tratamento muito mais difícil. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de outro jeito, deixa o like, se inscreve aqui no canal e conta aqui embaixo se você já passou por essa experiência. Eu quero saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Academia do Home Care, seu guia no cuidado domiciliar.